Doutor Alvo Visoto é meu convidado agora, está aqui já comigo, ao vivo. Oncologista, cuida, trata, investiga cânceres, é isso? Boa tarde. Boa tarde, Cristina. Boa tarde, telespectadores da Band. É um privilégio estar aqui com vocês. E realmente, oncologia é a área da medicina que investiga, faz o diagnóstico e o tratamento de todas as doenças oncológicas. Eu trouxe o doutor Alvo porque me assustou, aliás, me chamou a atenção, né? Um dado da Organização Mundial da Saúde falando que o câncer de mama tinha crescido demais entre as pessoas. E homens e mulheres, tá, gente? Não é só entre as mulheres, não. E aí eu falei, gente, nós precisamos alertar as pessoas, chamar a atenção. Aliás, foi dia 4 agora, o Dia Mundial de Combate ao Câncer? Mundial, né? Exatamente. 4 de fevereiro. Isso mesmo, isso mesmo. E eu acho que faz parte do nosso papel como programa diário, como imprensa, tornar isto público, né? Ou seja, ter uma preocupação precoce com os estágios de câncer, né? Com os tipos de cânceres. Primeiro, vamos entender o que foi essa questão do número 1 hoje de envolvimento em tipos de câncer no mundo, o câncer de mama. Só aqui no Brasil são diagnosticados por ano em média de 66 mil casos de câncer de mama em homens e mulheres, segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA. A OMS explicou que a obesidade é um dos fatores que impulsionou essa alta de novos casos desse tipo de câncer. A Organização Mundial publicou recentemente que o câncer de mama superou o de pulmão, se tornando a doença mais comum do mundo. As mulheres são as mais afetadas, são 55% dos casos. Mas os homens não estão livres, também são vítimas da doença. Entre 2020 e 2022, estima-se que 625 mil novos casos de câncer serão diagnosticados por ano aqui no Brasil. No país, o melanoma é o mais recorrente. O câncer de mama e próstata vem logo atrás no ranking. Gente, é um dado sério, preocupante, é um tipo de câncer, né, que se for diagnosticado precocemente, ele tem cura, não é, doutor? Exatamente, Cristina. A chave para todos os cânceres, em especial o câncer de mama, é diagnóstico e tratamento precoces. Ou seja, descobrir antes mesmo. Descobriu cedo, tratou, a chance de eliminação da doença é muito grande. Agora, eu vi na reportagem a relação de obesidade e o aparecimento de câncer. O que significa isso? Não entendi muito. Não só em relação ao câncer de mama. A gente sabe que a obesidade é um estado em que existe uma atividade pró-inflamatória no corpo. A pessoa que está obesa, ela está inflamada, então. Exatamente. Por quê? Porque o principal fator de produção das substâncias do nosso corpo, que são chamados mediadores da inflamação, isto é, que criam toda uma ambiência de capacidade de defesa do nosso corpo, eles são produzidos a partir do ácido graxo, que é a base da gordura. Então, toda pessoa que tem obesidade, isto é, um acúmulo de gordura, tem uma tendência a uma produção muito maior dessas substâncias, num nível muito acima do normal. E aí, esse estado que a gente chama de pró-inflamatório é um dos fatores preponderantes no surgimento e no crescimento do câncer. O câncer de mama, ele tem um fator hereditário, a gente já conversou bastante sobre isso. Além dele, doutor, e o câncer de próstata também, que outros tipos de cânceres podem ser hereditários? A gente sabe hoje que a imensa maioria dos cânceres tem um papel de hereditariedade. Verdade. Dentro da nossa célula, a gente já falou disso algumas vezes, é claro que nem sempre é fácil para o telespectador captar alguns detalhes ali a nível de célula, de núcleo celular, mas vamos tentar fazer isso de forma bem palatável para a pessoa entender e qual a importância dos cuidados para isso. Dentro da nossa célula está a informação que faz com que o nosso corpo funcione. É o chamado DNA, a molécula que determina o funcionamento celular. Essa molécula, ela é transmitida nos gametas de pai para filho. E existem genes que são genes que controlam determinadas tarefas do nosso corpo. Por exemplo, quando a gente é concebido no útero materno, a partir de uma célula, transformamos em milhares de células. Verdade. Esse processo é todo de controle gênico.
Então imagine se numa pessoa adulta, aquele gene que não devia mais ser lido, ele não devia mais trazer informação, porque ele era um gene estimulador da proliferação celular lá no feto, lá no bebê durante o período materno. Mas de algum motivo, por alguma substância química, por algo, esse gene desperta e passa a funcionar fora desse ambiente de que ele devia ter funcionado lá na fase da vida intrauterina da mãe. Então, um dos genes importantes, uma das vias gênicas importantes para o câncer é a ativação de genes chamados genes supressores de tumor. Esses genes podem ter esse defeito transmitido de pai para filho. Então, e quais seriam os tipos de cânceres nessa transmissão hereditária de pai para filho? Os mais comuns, virtualmente todos os tipos de câncer, mas mais comumente a gente observa isso nos cânceres de intestino, cânceres do trato digestório como um todo, né, estômago, intestino, e mama e próstata. São os cânceres onde mais comumente a gente detecta essa herança familiar, isto é, esta maior probabilidade em que o pai e a mãe teve, a avó, o avô teve, da pessoa, do indivíduo. Só vai a geração de vó e vô, ou os outros antecedentes também acabam valendo como precursores aí do câncer para as próximas gerações? A gente vai ter muitas dessas respostas ainda no futuro, né? Ainda não tem. Porque nós não temos ainda estudos, esses estudos todos são da década de 80, 90 E essa história que eu já cá. ouvi, doutor, e acho que muitos das pessoas que nos assistem também já ouviram, de que o câncer, todos nós temos células cancerígenas adormecidas, é verdade isso? Isso é um pouco daquilo que nós falamos agora. Na verdade, essas informações estão no núcleo da célula. Ela está ali, se ela for despertada por alguma coisa, ou o cigarro que causa câncer, ou outra substância, sei lá, então ela vai acordar. Ela pode se manifestar. E no caso do câncer de mama, o foco, né, dessa matéria que você apresentou, que eu achei fantástica, muito elucidativa, a mama em especial, Cristina, tem uma relação muito importante com o fator amamentação. Então, por que a gente observa hoje esse comportamento que você frisou bem aí na matéria, do câncer de mama hoje ter superado a mortalidade de câncer de pulmão? Porque os hábitos de vida modernos, e aqui não vai, né, não estamos aqui para fazer nenhum tipo de crítica, até porque eu acho que hoje a gente... Dá nenhuma lição de moral, não. Não. É escolha da pessoa, querer ser mãe ou não. A gente vive muito melhor hoje, não tenho dúvida disso. Mas o nosso corpo foi feito lá no passado, há milhares de anos atrás, para que a mulher tivesse um padrão de ter muitos filhos, amamentar, e isso é um fator protetivo da mama. Amamentar é proteção para a mulher no câncer de mama. Exatamente. Então, assim, o que é importante a mensagem? Nós vivemos uma realidade hoje onde nós temos famílias ou sem filho, ou com filho, ou com máximo 2 filhos, e que a mulher, por uma série de atividades que ela faz, e faz muito bem nas suas atividades, ela não consegue ter o fator protetivo natural. Então, ela precisa buscar aquilo que a gente chama, que é o diagnóstico precoce. Então, se eu não posso fazer mecanismos eficazes de prevenção, o que a gente precisa? Conscientização, que é isso que você está trazendo aqui, para que as pessoas, as mulheres possam ter essa consciência e buscar precocemente, porque aquilo que nós já falamos, não dá para esperar aparecer nódulo na mama. O fato é, você cria uma barreira realmente de proteção cada vez que você tem um filho para amamentar. Não quer dizer que você vai estar isenta dele, não é uma vacina também. Exatamente. Mas é uma vacina, é uma proteção maior, né, doutor? Exatamente. Agora, com relação a doenças, eu fico preocupada que eu já ouvi algumas pessoas assim, eu tenho um carocinho no meu peito ou um carocinho em qualquer lugar no corpo, tá, gente? Porque o doutor aqui não é mastologista, ele é oncologista, então nós vamos falar do câncer de maneira geral. Seja onde a pessoa estiver um caroço, ou, não, uma doença, eu quero perguntar de doença, que tipo de doença pode se transformar, se não for tratada, e virar um câncer? Doença, eu digo. Na verdade, muitas vezes, aquela célula, ela já é uma célula cancerosa do seu início. Sempre vai se mostrar maligna desde o início? Não é uma regra absoluta. Por exemplo, né, vamos pegar exemplos práticos disso que você falou que pode acontecer. A pessoa tem um nódulo na tireoide, aqui no pescoço, na glândula da tireoide. O não tratar, o não cuidar ao longo de décadas pode propiciar que aquele caroço que era benigno transforme num câncer? Pode, 20, 30 anos.
Outro exemplo, glândula parótida. É uma glândula salivar que nós temos aqui nessa região lateral do rosto. Muitas vezes a pessoa tem um nódulo, ele está ali 2, 3, 5, 10 anos inalterado. E num determinado momento ele pode sofrer uma transformação maligna. Mas isso é raro na doença câncer. Entendi. Doenças benignas que se transformam em câncer é raro. Normalmente a gente tem um câncer se desenvolvendo e quando ele se torna perceptível, como o exemplo da mama que nós falamos, é um carocinho que você palpa. Só que no caso do câncer, quando o carocinho da mama é palpável, já é uma doença que preocupa. Já está. Já é uma doença que preocupa. Então, por isso que a gente frisa sempre. Se eu não consigo prevenir, eu preciso fazer o diagnóstico precoce. Isto é, preciso cuidar da saúde antes do sintoma aparecer. Ô, doutor, mas não tem nenhum exame assim de sangue ou outro tipo de exame por imagem? Eu acho que seria mais por sangue mesmo que eu estou querendo me referir, porque por imagem, quando mostra o tumor, a doença já existe, né? Sim. Só vai confirmar. Eu digo por sangue mesmo, que possa detectar esse aparecimento bem precoce, antes da formação de qualquer tipo de tumor. Um exame específico a gente não tem ainda. A gente tem vários estudos em andamento que vão fazer essa pesquisa genética no sangue, né? Esses exames existem, eles não são de rotina, não são feitos no Brasil, eles são feitos fora. Mas todos eles dizem o seguinte: você tem no sangue o gene, você tem uma probabilidade de ter essa doença, mas dizer para você, quando a primeira célula cancerosa surge, nós ainda não temos. Não tem essa. A gente tem assim, ó, essas pessoas aqui têm os genes tais, tem uma chance. Vamos pegar o exemplo que a gente viu aí há um tempo atrás da Angelina Jolie, que a mãe teve câncer, a atriz, né, de Hollywood, a mãe teve câncer, a avó teve câncer, e ela fez o exame e ela tinha os genes, ela não tinha câncer, mas ela tinha virtualmente 100% de chance de ter câncer de mama. O que ela fez? Foi lá e tirou as mamas. Se preveniu. Antes, exatamente. Porque eu estou dizendo isso, gente, porque você em casa aí, na maioria das vezes que a gente ouve história de pessoas, e o doutor pode me confirmar, o câncer foi um achado. Ele foi porque estava tendo outros problemas e que talvez poderiam ter sido afetados lá atrás pelo câncer, né? E aí achou o câncer e leva o susto. É isso aí. Infelizmente, a gente vê isso com bastante frequência, Cristina. A pessoa está investigando alguns tumores, por exemplo, de rim. Com alguma frequência, tem um paciente que foi investigar uma cólica renal por uma pedra, ou foi investigar uma infecção urinária e, de repente, encontra no ultrassom absolutamente assintomático um nódulozinho lá de 2, 3 centímetros no rim. Tem algum órgão ou lugar no organismo que tenha o câncer mais agressivo, doutor? Assim, para a ciência? A célula cancerosa, né, que tem um componente de agressividade maior, é um tipo de câncer de pulmão chamado câncer de pequenas células. É um tipo de câncer que em 3 a 6 meses do diagnóstico, muitas vezes a doença evolui de forma avassaladora, porque a célula tem uma agressividade muito grande. Eu até me lembro disso quando, acho que foi o doutor Alvo mesmo que comentou do câncer do papai, né? Porque, imagina, o papai tinha 78 anos. Quando eu descobri em 21 de abril, aliás, através do doutor Alvo Visotto, em 23 de junho eu perdi o papai. Então, assim, foi muito pouco espaço. Eu não quis também que fizesse a biópsia para saber de onde surgiu o câncer ou iniciar algum tipo de tratamento, visto que tinha muitos lugares tomados, né, doutor? Então, já não adiantava mais querer saber qual foi o inicial, mas a tendência parece que foi ali, pelo pulmão, por ser tão agressivo, assim, rápido. É o mais provável, né? As imagens, todo o histórico, tudo aquilo que a gente encontrou, e muito provavelmente estejamos falando dessa doença, que é um tumor de pequenas células do pulmão. Por exemplo, existem sentimentos dentro da gente que pode abrir uma portinha para o câncer. Eu digo isso pelo estresse ou raiva. Eu não sei, a gente ouviu tanto disso, você também, né? A pessoa muito amarga, não sei. Eu me lembro de criança, meu pai falava, o que mata um homem é passar raiva. E meu pai sempre dizia a sabedoria dos nossos pais. Tinha sentido? Totalmente. A gente sabe que o nosso sistema imunológico, ele é totalmente guiado pela nossa parte neurológica e chamada neurohumoral. Então, o nosso cérebro, através da glândula hipófise,
controla todas as glândulas do nosso corpo, principalmente a glândula suprarrenal, que é quem produz adrenalina, noradrenalina, o cortisol, que é um hormônio importantíssimo, que é o hormônio do estresse. E esses hormônios têm uma ação direta no nosso sistema imunológico, inibindo quando estão num nível muito acima. Então, a resposta é sim. Uma vida estressante, uma vida de um ritmo muito intenso pode trazer prejuízos ao nosso sistema imunológico, que em primeira instância os soldados de linha de frente do nosso corpo, para nos defender inclusive contra as células cancerosas que surgem no nosso próprio corpo, é o nosso sistema imunológico. E se ele não estiver funcionando bem, e o estresse é uma das coisas que fazem isso não funcionar bem, isso nos torna mais susceptíveis. A gente vê que criança tem tipos de cânceres, uma listagem talvez bem pequena. Aí a gente tem a certeza de que é no mundo adulto mesmo, de tanto fazer besteira com o nosso corpo, talvez, né, ou exposições, que tragam mesmo câncer, né? Porque as crianças, que tipo de cânceres? A leucemia? As leucemias, o tumor de rim chamado tumor de Wilms, o retinoblastoma, que é um tumor que se forma na retina, né, na parte interna do olho, o retinoblastoma, então, e a sarcoma de Ewing, que é um tipo de tumor que dá na parte óssea. Como você disse, são muito raras as doenças neoplásicas de criança, mas sem sombra de dúvida as leucemias são as mais comuns. Então é uma questão de hábito mesmo, nos adultos, a forma como a gente vive, né? Agora, o homem continua sendo ainda aquele que mais foge, né, de fazer ou exames, ou procurar uma ajuda cedo. Quando você descobre o câncer no homem, geralmente já está bem avançado, doutor? Diferente da mulher, que está sempre indo ao médico? Exatamente o que a gente observa na prática do dia a dia. Os homens são resistentes, em especial quando a gente fala em câncer de próstata, que é o câncer mais comum no homem. Existe uma cultura que permeia aí um pouco de falta de informação, esse pudor excessivo, desnecessário, né, que a gente vê aí nos dias de relacionamentos. Então, na prática, infelizmente, quando o homem chega ao diagnóstico, com grande frequência ele tem uma doença mais grave que a mulher. Já avançada, já feito metástase, inclusive, né? Exatamente. A cura do câncer, a pessoa pode se tratar do câncer, por exemplo, e tem a cura, ou seja, recebe a alta, e ele pode voltar? Pode. A gente sabe, estatisticamente falando, os estudos todos, né, que o período em que aquele câncer que a pessoa tratou tem chance de voltar é em torno de 5 anos. Por isso que a gente fala de sobrevida em 5 anos. Quer dizer, se a pessoa ficou bem até 5 anos depois do término do tratamento, a gente considera esse critério como sendo o critério de dizer, olha, essa doença, a probabilidade dela voltar é raríssima, né? Eu vou dizer que depois de 5 anos, de cada 1000 doenças que voltaram, uma a gente observa que foi depois do período de 5 anos. Então, por isso que esse período é um período assim que a gente estabelece como a pessoa acompanhou, né, fez o tratamento, acompanhou em 5 anos, está livre, é muitíssimo pouco provável que essa doença volte depois desse período. Que bacana, que bacana. Olha, são 14h29, eu acho que a gente aprendeu um pouquinho hoje aqui com o doutor Alvo. A nossa vontade é poder abrir o nosso telefone até para você participar, mas, enfim, hoje não foi para telefone no ar, mas ele vai voltar para atender vocês, para tirar dúvidas daquelas pessoas que vivem o problema, seja ela mesma ou na família, né? Até porque o que a gente gosta de fazer aqui nesse programa é uma prestação de serviço para quem está em casa mesmo, né? E você sempre foi isso para a gente também, viu, doutor? Obrigada. Sem dúvida, Cristina, é um privilégio poder fazer parte dessa família aqui, desse programa fantástico de informação e saber que a informação é a principal arma no combate a doenças como o câncer. Estar bem informado, estar atento é fundamental. E parabéns para você e toda a sua equipe, porque esse espírito de levar essa informação, de trazer luz, de falar temas que às vezes a gente se sente até um pouco constrangido de falar na família, falar em casa. Então, sem dúvida nenhuma, é um grande trabalho social de orientação. Parabéns e muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. É a nossa intenção, né? Sempre esclarecer para quem está em casa. Obrigada, doutor.